Ainda sobre Geraldo Alckmin, a Justiça de São Paulo decidiu desbloquear os bens de Alckmin que estavam travados desde 2019, após um pedido feito pelo Ministério Público. A decisão foi dada pela juíza Luísa Barros Rosas Verotti, da 13ª Vara da Fazenda de São Paulo, neste domingo e divulgada nesta segunda-feira. O MP havia pedido o bloqueio dos bens de Alckmin por suspeita de improbidade administrativa ocorrida nas eleições de 2014. A acusação apontou que o ex-governador havia recebido quase 8 milhões de reais em doação de campanha e não havia declarado. Ao decidir pelo desbloqueio, a magistrada alegou não haver indícios concretos que justifiquem a manutenção da medida. Começo com você, Zé. Em 1 minuto e meio, o que achou dessa decisão? Olha, é natural já, é praxe de todos que assumem cargos aqui nos governos e nas prefeituras, eles transferem os bens porque sabe que o Ministério Público vai encontrar uma maneira ali de bloquear seus pertences, né? E fiquei assustado quando eu fui ver aqui as declarações de bens. Eu sou mais rico do que muitos e muitos senadores. O senador Romero Jucá declara que tem 80 mil reais. Senhores, o carro dele vale mais do que 80 mil reais. O Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, foi deputado federal várias vezes, prefeito, declarou na Justiça Eleitoral 450 mil. Olha, 450 mil não dá nem para comprar um apartamento simples no Rio de Janeiro de 2 quartos. Então veja bem que hipocrisia. Eles sabem que vão ser demandados na Justiça e por isso tiram os bens dos nomes, né? Isso não significa muito, não. Essa história de desbloquear bem não significa absolvição total, não. É preciso que seja julgado e só depois, enfim, tem que pagar, senão vai para a cadeia. Não é só essa história de bloquear bens, tem que cobrar. Você, Fiuza, 1 minuto e meio. É uma coincidência, né? Eleição chegando e, de repente, as coisas para essa chapa... Porque a gente conhece a Operação Lava Lula. Dessa que nós estamos tratando aqui. Os processos vão desaparecendo por critério de CEP, né? Os comparsas, os cúmplices vão sendo anistiados por parte da justiça brasileira. A gente quer aqui prestigiar a justiça brasileira, a gente quer enaltecer, confiar, mas está difícil. E pelo menos uma parte dela tem agido de uma maneira assim, muito simpática, né? muito amistosa em relação ao ex-presidiário. E, aparentemente, aí o Alckmin, estando nessa chapa, talvez tenha colhido aí um sopro dessa boa vontade, que tem alguns elementos bastante emblemáticos, como esse que nós acabamos de falar. O Aloysio Mercadante afirma que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, aconselha o candidato. Olha, para mim, se a ideia é jogo limpo, não dá para passar dessa risca. Se não investigarem isso, se não conseguirem provar que o Aloysio Mercadante estava em estado de delírio, é isso aí. A justiça brasileira está sob suspeita por conta da conduta, suposta conduta, tem que averiguar, de ministros da mais alta corte, e aí tudo que vier nesse embalo, a sociedade vai desconfiar, e esse não é um ambiente seguro para se exercer a democracia. Você, Ana, 1 minuto e meio. Então, essa operação Lava Lula que o Fiuza sempre comenta, né? Fica um pequeno questionamento aqui. Será que o Geraldo Alckmin sabia que quem se aliar a Lula entraria nessa operação Lava Lula, Lava aliados do Lula, né? Porque é óbvio que hoje muitos daqueles que estão ao lado do ex-presidiário têm sim uma proteção de parte do judiciário. E continua, eu como católica, como cristã, continua a pergunta que Geraldo Alckmin até hoje não respondeu. O que ele pensa sobre as políticas sobre aborto que Lula já declarou que serão políticas públicas de saúde pública, políticas de saúde feminina. O aborto será colocado na plataforma governamental do ex-presidiário como política de saúde feminina. Geraldo Alckmin ainda não se manifestou em relação a isso, ele que diz que é cristão e católico. Augusto. Muita gente diz que o Alckmin não tem nada a ver com o Lula, né?
Está aí um ponto de contato. A capivara, o prontuário, ele já tem pelo menos algumas anotações. Quanto ao que eu queria emendar o que disse o Zé. O advogado Arthur Lavin, ele costumava repetir uma frase que é boa. Ele diz assim, a mentira não tem como ser provada, só a verdade. Então, o sujeito que inventa um álibi qualquer, ele não consegue provar, porque não existiu, o fato, que ele diz que é fato, a versão dele. Por exemplo, o sujeito diz que ele não está envolvido em tal crime ocorrido num lugar porque ele estava em outro. Não há como provar que ele estava em outro. E a verdade é provada sempre. Se ele foi visto, se ele foi a algum lugar que o vincula à cena do crime, ele certamente será visto por alguém que vai contar. Isso aí, a verdade pode demorar, mas aparece. O crime, ele acaba sendo provado sempre, como foi provado. Todo esse currículo do Lula, ele está coberto de provas. Ele é culpado. A verdade vai aparecer claramente sempre, mesmo com o Supremo tentando encobri-la.